Olá, mulheres de todo o Brasil e brasileiras que estão aqui na Europa. Que honra ter a oportunidade de dar início a esse curso Mulheres que Lideram. Meu nome é Joyce Costa. Para quem não me conhece, eu sou sócia e presidente da Faculdade Cedim. Eu sou advogada, eu sou mestra em Direito, eu formei na PUC Minas. Sou especializada em Direito Internacional, sou especializada também em Compliance. Estudei também na Fundação Dom Cabral. Eu fiz um curso de gestão de empresa com ênfase em negócios e venho estudado muito o tema estratégia empresarial. Inclusive, tenho feito alguns cursos aqui na Europa e me aprofundado muito nesse tema. Pois bem, o curso Mulheres que Lideram, gente, foi um curso que nasceu aqui no Cedim, e ele nasceu de uma dor que eu mesma sentia quando eu comecei a trabalhar aqui no Cedim. Eu entrei aqui em 2018 e, como vocês viram aí, inicialmente minha carreira ela era toda dentro do direito. Eu dava aula, eu era professora de direito. Na época eu estudava para concurso, depois eu passei no concurso da Polícia Civil, depois eu abri o escritório de advocacia. E então minha vida ela sempre foi ali dentro do direito, e logo em seguida eu tive a oportunidade de entrar para o Cedim como gestora, como diretora da faculdade, mas eu não tinha nenhuma experiência com gestão. Foi aí que eu comecei a pensar nisso. Eu falei assim, gente, eu preciso estudar, eu preciso ter conhecimento, eu preciso fazer um network, conhecer pessoas também que fazem o mesmo trabalho do que eu, para eu poder entender o que eu estou fazendo, né? Saber se eu estou no caminho certo, saber o que eu posso fazer para melhorar a faculdade, a gestão da faculdade. Então, eu senti muito falta disso, sabe? E então tudo ficou muito mais difícil. Se eu tivesse acesso a isso, tudo teria sido muito mais fácil. Eu teria talvez encurtado o caminho de crescimento do Cedim, ou eu talvez teria passado menos dificuldades, né? E por isso veio essa ideia do curso Mulheres que Lideram, justamente para poder fornecer conhecimento técnico para mulheres que estão começando a carreira dela como gestora, como líder, e para as mulheres também que estão abrindo uma empresa e que não sabem assim, nem por onde começar. Porque essa é a verdade, né? Nós, empreendedoras, abrimos um negócio, vamos fazer no dia a dia ali, da forma como dá, e importante a conta fechar, né, no final do mês, mas a gente não para pensar na empresa, a gente não para pensar na técnica, e isso pode fazer total diferença, né? Mas é isso, gente. A questão também do curso das mulheres que lideram, além da dor, além da minha própria dor, pelo que eu passei no Cedim quando eu comecei a minha carreira, a questão que me pega muito também, que me toca muito, é a questão da subrepresentação, né? Apesar das mulheres serem tão capazes contra os homens, nós ainda sabemos que existe uma subrepresentação aí significativa em cargos de liderança, no empreendedorismo, e eu acho que por meio da educação, por meio de conhecimento, de ferramentas técnicas, a gente consegue mudar esse cenário. Porque tem uma coisa, não é a questão da subrepresentação, ela pode ser resolvida com abertura de cotas, né, disponibilização de cotas para poder preencher determinadas vagas das empresas, mulheres no conselho. A gente já tem essa movimentação, apesar de não ser da forma como gostaríamos, mas já existe essa movimentação. O grande problema, gente, o que acontece é que essas mulheres, muitas vezes, elas assumem essas posições de liderança, mas elas não dão conta. Elas não dão conta de entregar. Por quê? Porque elas não têm conhecimento técnico para poder realizar isso. E aí, no primeiro erro, o que que acontece? Elas veem, ó, o dedinho apontado para cima dela, falando: olha lá, tá vendo? Tá vendo que esse negócio de mulher no papel de liderança, mulher em altos cargos não funciona? Na hora que apertou, ela não conseguiu, ela não deu conta. Por quê? Porque não tem conhecimento. Então, a mulher tem que sim buscar, nós precisamos, nós devemos buscar igualdade salarial, igualdade dentro do mercado de trabalho, né? Fora as outras igualdades que nós buscamos também, mas falando aqui da questão empresarial, de trabalho, de profissão, nós precisamos sim ter essa igualdade, mas nós também precisamos nos preparar para assumir esses cargos, porque senão, gente, isso é um tiro no nosso pé, isso vai contra nós. Isso vira contra nós, né? Então, essa é a importância da educação, que eu acho que nós temos que buscar essas ferramentas. E sem falar, né, gente, que quando a mulher está ganhando dinheiro, a mulher está bem, ela tem uma condição financeira boa, isso gera um efeito cascata. Por quê? Porque ela investe
mais na educação para ela mesma, né? Ou seja, ela tem mais possibilidade de crescer, de melhorar a vida. Ela investe na família, ela investe nos filhos, ela investe na própria comunidade. Então, de certa forma, isso é um efeito cascata. É um bem não só para a mulher, mas é um bem também para a sociedade de uma forma geral. Mas, pois bem, então vamos começar aqui agora o nosso curso, né? Falando aqui um pouco sobre a importância de fazer um planejamento estratégico para a sua empresa. A sua empresa tem planejamento estratégico? Você sabe o que é planejamento estratégico? Tenho certeza que 90% das pessoas, não só mulheres, como os homens também, que abrem uma empresa, um pequeno negócio, eles não têm noção o que é isso. Porque a gente vai abrindo, vai fazendo dia a dia ali, vai envolvendo nas questões operacionais, fazendo acontecer, né? Principalmente porque você, quando é pequeno, quando você abre o seu negócio, tem que fazer tudo de uma vez, tudo sozinho, porque você não tem dinheiro para pagar um marketing, você não tem dinheiro para poder pagar um social media, e você vai se virando com tudo, você mesmo faz o financeiro, faz o fechamento do dia. Então é muito complexo, né? Para você parar, tirar aquele tempo e falar, não, hoje eu vou pensar na minha empresa. Então, o foco hoje aqui nessa aula é explicar o que é o planejamento estratégico empresarial, por que devemos fazer, o que deve ser analisado no momento de construir essa estratégia, e eu também vou dar alguns exemplos aí de estratégias adotadas por empresas, né, para construir a própria estratégia empresarial dela e qual foi o resultado disso. Qual foi o resultado que ela obteve a partir do meio dessa estratégia? Mas vamos lá, para começar, gente, o termo planejamento, ele é utilizado na gestão já há muito tempo. As pessoas, elas costumam planejar as atividades que vão desenvolver no dia a dia, isso é normal, não só dentro de uma empresa, como você também deve ter uma agendinha aí que você faz o seu planejamento que você vai fazer aquele dia. Mas recentemente surgiu uma disciplina chamada estratégia. E aí as pessoas juntaram essas duas coisas e chamaram de planejamento estratégico. Mas há uma discussão, porque nós temos aí um professor que chama Roger Martin, é o professor da Universidade de Toronto, ele fala muito sobre planejamento estratégico. E ele explica que planejamento e estratégia não são a mesma coisa. O professor ele explica que planejamento estratégico no mundo dos negócios não tem nada a ver com estratégia, tá? Tem a palavra, mas não é a mesma coisa. Ele fala que, na verdade, o planejamento trata-se de um conjunto de atividades que a empresa quer fazer. Por exemplo, vamos melhorar a experiência do cliente. Então, para melhorar a experiência do cliente, nós vamos implementar uma nova plataforma. Isso é um planejamento. Vamos dar mais ênfase no marketing. Então, para eu dar mais ênfase no marketing, trabalhar mais o marketing dentro da empresa, eu preciso contratar mais pessoas para aumentar essa equipe. Isso está dentro do planejamento. Esse planejamento, você pode, por exemplo, nesses dois exemplos que eu dei, estabelecer um prazo. Eu vou implementar essa plataforma e vou contratar mais pessoas para o marketing num prazo de 6 meses. Eu quero dar esse gás nesses setores aí dentro da empresa. Isso está dentro do planejamento. Nós podemos fazer uma lista de coisas para desenvolver dentro da empresa, mas a gente não vai ter um resultado positivo para a empresa num todo. Você está entendendo? Essa questão do planejamento são atividades que muitas vezes elas não têm ligação com o setor. O marketing vai dar mais ênfase no marketing, mas isso não vai ter nenhuma ação, por exemplo, aqui no caso o CEDIM da Secretaria Acadêmica. Pode ser coisas individuais ali que eles vão resolver, pontuais dentro de cada setor, que não vai envolver a empresa inteira e nem vai tirar a sua empresa do ponto A, que é onde você está hoje, e vai levar para o ponto B, que é o ponto onde você sonha que a sua empresa esteja. Isso é o planejamento. Então, gente, se isso é o planejamento, afinal, o que é então uma estratégia? O que é uma estratégia empresarial? Um dos primeiros usos do termo estratégia foi aproximadamente há 3.000 anos. Esse termo foi utilizado pelo estrategista chinês chamado Sun Tzu. Esse chinês é daquele livro, vocês com certeza já devem ter ouvido falar, A Arte da Guerra. Ele afirma que todos os homens podem saber as táticas que ele utiliza para realizar suas conquistas, mas os homens eles não sabem. O que os homens não sabem são as estratégias que ele tem, as estratégias que ele cria para poder
conseguir grandes vitórias. Então, você percebe que nessa frase ele já está diferenciando. As pessoas estão vendo as ações, elas estão vendo o que nós estamos fazendo ali no dia a dia para poder ter as conquistas, mas ela não sabe qual que é a estratégia, o que está por trás daquilo dali para essas ações estarem acontecendo. Então, esse livro, gente, ele é um livro que ele fala, né? É um tratado sobre planejamento, estratégia, liderança. É um livro que ele ficou muito famoso e muito popular no meio empresarial, principalmente quando se trata assim, de nível estratégico organizacional dentro das empresas. Olha só, isso há 3.000 anos atrás. Mas hoje nós temos diversos autores que tratam também sobre a estratégia. E um dos mais famosos que nós temos é o Michel Porter. Michel Porter, ele fala que a essência da formulação da estratégia, a essência da estratégia, na verdade, é lidar com a competição. E o Porter ainda fala mais. O Porter fala ainda que a sua empresa, na hora de fazer estratégia, ela tem que pensar em ações ofensivas, ou seja, ações para atacar, e ações defensivas, ou seja, ações para se proteger dos seus concorrentes. Você tem que estar sempre ali, olha, olhando os seus concorrentes, quem são os concorrentes da sua empresa, você precisa se proteger do seu concorrente, você também precisa saber atacar o seu concorrente. Então, diante dessa análise, dessa exposição que nós fizemos aqui agora sobre esses dois autores, né, um lá na antiguidade, lá 3.000 anos atrás, e esse super atual, que é o Michel Porter, que nunca sai de moda, o que a gente pode afirmar, então, que é a estratégia? A gente pode afirmar que estratégia ela nada mais é do que um conjunto integrado de escolhas que vai posicionar a sua empresa dentro ali, ó, do tabuleiro do jogo. Ou seja, vai posicionar a sua empresa dentro do segmento que você escolheu, para o público que você escolheu, mas de forma que você vença esse jogo. Vocês entenderam? Você tem que se posicionar dentro daquele segmento que você quer. Você tem que entender a sua empresa, você tem que entender seus concorrentes. E quando você se posicionar dentro desse jogo, você precisa analisar muito bem por que a sua empresa ela tem que estar ali, ó, dentro desse campo. Por que a sua empresa, dentro daquele segmento que você escolheu, ela tem que estar dentro daquela posição e não numa outra posição. Você tem que entender o que a sua empresa tem de melhor para dar para os seus clientes, para servir os seus clientes. O que a sua empresa faz melhor para os seus clientes do que a outra empresa. Isso tem que ser muito bem pensado e tem que ter uma coerência, porque não adianta você pensar nessa estratégia, pensar nesse posicionamento dentro desse tabuleiro do jogo aí, que eu chamei assim, se isso não for viável. Você tem que ser capaz de traduzir todas essas ações para prática. Você tem que ser viável para a sua empresa colocar essa estratégia em prática, transformar elas em ações de forma que elas sejam, que essas estratégias elas sejam execuíveis. Porque se não tiver essa coerência e não tiver viabilidade de colocar em prática todas essas ações, não faz sentido você ter essa estratégia. Agora, já o planejamento, gente, o planejamento ele não precisa ter coerência nenhuma. Porque, na verdade, o planejamento ele é o que geralmente os colaboradores buscam dentro da empresa. É aquilo, como eu disse, implementar a plataforma para poder melhorar o relacionamento com o cliente, é contratar mais pessoas para a equipe de marketing para poder dar mais gás no marketing, contratar mais pessoas, é o RH querendo contratar mais pessoas para otimizar mais o trabalho interno dentro da empresa, é o financeiro querendo cortar gasto. Isso tudo é planejamento, que não precisa, tá? São ações que não precisam ter coerência nenhuma interna ali, dentro da sua empresa e são ações que não vão levar a sua empresa do ponto A, que é o ponto que ela está, para o ponto B, entendeu? Isso é o planejamento. Mas então, gente, um outro ponto também, aí que eu falo do planejamento, é que o planejamento, ele é reconfortante. Por que o planejamento é reconfortante? Os planos, gente, geralmente tem a ver com os recursos que você vai gastar. Se você está planejando uma viagem, você está planejando uma viagem de acordo com aquele dinheiro que você tem para gastar nessa viagem. Então, ele é totalmente controlável. Você não perde
ele do seu controle, né? Então, por exemplo, olha, nós vamos construir um plano, nós vamos contratar mais pessoas, nós vamos lançar um novo produto, tudo isso aí que você vai fazer está do lado do custo da sua empresa. É você e seu financeiro, quero fazer isso, tem como pagar? Tem, vamos fazer. Não tem como pagar? Então, não vamos fazer. Tira do planejamento. Isso diz respeito ao valor que você tem para realizar esse plano. Aí vem a pergunta: quem controla esse custo? É você, a resposta é você. Então, é você que vai decidir aí quantos metros quadrados você quer alugar para colocar a sua empresa, você que vai decidir quantas matérias-primas você vai comprar, você que vai decidir quantas pessoas que vai contratar. Isso tudo é muito confortável, porque é você que controla. A estratégia não, a estratégia demanda o resultado. E você precisa alcançar esse resultado. Você quer tirar a sua empresa do ponto A e quer levar a sua empresa para o ponto B. Então, você tem que ter estratégia, mas isso não está no seu controle. Você pode fazer essa estratégia toda e você pode ter uma decepção. Porque isso, gente, envolve o seu cliente. Isso envolve o desejo do seu cliente querer comprar seu produto, né? Não só comprar o seu produto. Isso envolve você, o cliente comprar o seu produto e ainda comprar o suficiente para que você obtenha o lucro que você deseja, né? E isso aí que pode ser frustrante para você, que é empresário, porque você não tem controle desse resultado, né? Você não tem como controlar essa situação. São eles que decidem e não você, né? Isso é muito mais difícil. É muito mais difícil porque são coisas que você não pode provar. E nós que somos gestores, a gente está acostumado a levar o dia a dia com coisas que nós temos controle, com coisa que nós vamos controlar e sabe o que vai acontecer. Então, muitas vezes você pode falar assim, ai, gente, eu não vou fazer um planejamento, eu vou ficar aqui mesmo fazendo as coisas do dia a dia, porque eu tenho controle, eu não quero experimentar o dissabor, né, a decepção. Mas aí, gente, é o que eu falo. Se você quer, é, se você quer que dê errado, se você quer ficar onde você está, se você quer muitas vezes até falir, continua fazendo o que você está fazendo, fica aí só no planejamento. Mas se você quer crescer, se você quer sair do lugar, se você quer conquistar, né, o lugar que a sua empresa, que você tanto sonha, faça uma estratégia. Pense na estratégia, tá bom? Outra coisa que eu quero falar com vocês aqui é sobre o caso prático. Eu quero mostrar para vocês aqui um caso prático de empresas que utilizaram planejamento e de empresas que utilizaram estratégia. Olha só, nós temos um caso muito famoso que é uma companhia aérea americana chamada Southwest Airlines. A Southwest Airlines, ela se consolidou no mercado aeronáutico há pouco tempo, né? Antes, essa empresa, ela era uma empresa muito pequena. Como ela era muito pequena, as outras companhias aéreas que já estavam, né, grandes e se posicionadas no mercado, elas não preocupavam em estudar a Southwest, entender o que a Southwest estava querendo colocar no mercado. Então, o que aconteceu? A Southwest, apesar de ser muito pequena, ela ela começou a trabalhar com estratégia, né? E o que ela fez? Ela fez várias coisas. Uma das coisas que ela fez, que ela se destacou, né, foi pela sua eficiência operacional. Ela dava uma atenção assim impecável para o cliente. Ela tinha preços muito competitivos, uma visão empreendedora e uma equipe assim muito engajada e satisfeita por trabalhar dentro dessa empresa. Inclusive, parte dessa excelência da Softwares vem do processo seletivo deles, porque eles são extremamente criteriosos para poder selecionar esse funcionário que vai integrar, esse colaborador que vai integrar ao time deles. Eles buscam pessoas mais assim, entusiasmadas, pessoas que estejam ali dentro da cultura organizacional da empresa, que é muito importante essa questão da cultura, e pessoas assim que são mais apaixonadas para servir o cliente. Então, começou por isso aí, né? Essa política de recrutamento aí mais robusta. Mas outro ponto que a empresa Southwest Airline trabalhou muito foi a questão da flexibilidade na alteração, cancelamentos de voo. Os passageiros, eles podiam até 30 minutos antes do voo cancelar ou remarcar a sua passagem sem nenhum custo.
O que não acontece, né, gente? A gente sabe que hoje, na maioria das companhias aéreas, se você cancelar seu voo, remarcar seu voo, você perde, ou você perde o valor da sua passagem, ou então você vai pagar uma multa tão alta que não vale a pena remarcar, é melhor deixar perder mesmo e ficar por isso mesmo. Então, isso é um diferencial aí que eles trabalhavam muito lá dentro da Software, e isso foi conquistando, né, mais clientes, fidelizando mais clientes para a sua empresa. Outro ponto que eles trabalhavam muito lá dentro da Software o modo como ocorria a operação ali, a escala, a operação de voo deles. Geralmente, as companhias aéreas, elas trabalham é, no modelo que o avião sai do ponto A, vai até o ponto B, volta para o ponto A, vai para o ponto B, eles trabalham dessa forma. Isso faz com que a aeronave ela fica mais tempo no chão. Se a aeronave está mais tempo no chão, o que acontece? Gente, tem mais custo para a companhia aérea. Então, eles mudaram isso, eles trabalharam de uma forma que a aeronave ela estava sempre sobrevoando. Ela estava sempre sobrevoando. Então, ou seja, já reduziram o custo aí. Outra coisa que eles fizeram também foi adotar apenas um modelo de avião. Isso, olha só o que aconteceu. Se você tem um modelo só de avião, você tem um modelo só de portão, de hangar, ou seja, reduz o custo. Se você tem um modelo de avião, você vai ter só um treinamento para todos os seus funcionários, os seus comissários de bordo, você já reduziu mais custo. O seu piloto ele vai ser treinado apenas para aquele tipo de aeronave, já é mais custo reduzido. E eles também fizeram o seguinte, eles pensaram assim, nós vamos trabalhar apenas com trechos curtos, porque se a gente trabalhar com trechos curtos, o que vai acontecer? A gente não precisa servir alimentação. Qual que é a consequência disso? Reduz mais custo e isso reflete onde? No bolso do consumidor. As passagens ficaram mais baratas. Entendeu, gente? A estratégia deles. Com isso, o que acontece? Eles começaram a tomar o mercado. E naquela época ainda tinha uma coisa, as pessoas compravam passagem por agência. Vocês lembram que tinha aquelas agências de viagem? Eles compravam passagem por essas agências. Eles que lançaram essa, essa modernidade de você entrar na internet online, comprar seu ticket, você mesmo faz o seu check-in, você mesmo faz tudo. Isso aí, gente, revolucionou. Né? Ficou muito mais cômodo para o cliente, mais cômodo para ele, tirou esse intermediário aí, que eram esses agentes de viagem. Então, tudo isso foi conquistando cliente para a Software Wine, ela foi crescendo, crescendo, tomando conta do mercado, e aí que as outras companhias aéreas começaram a falar, uai, gente, mas né, quem é essa Software Wine que chegou agora aí, tomando conta do mercado, né, roubando os nossos passageiros, nossos clientes? Mas o que aconteceu, gente? O que aconteceu? Aconteceu que a Software Airlines, ela tinha uma estratégia para vencer. E aí ela foi ficando maior, 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 até que elas se tornaram aí a companhia aérea que voam mais milhas dentro dos Estados Unidos, né? E o que as outras companhias aéreas estavam fazendo, gente? O que as outras companhias aéreas estavam fazendo? As outras companhias aéreas, gente, elas não estavam tentando vencer uma outra. Elas estavam ali jogando por jogar, elas estavam ali apenas participando no mercado. Talvez elas estavam ali comprando mais aviões, comprando mais hangar, talvez querendo ali crescer um pouco, né? Mas nada com uma estratégia que poderia colocar a companhia aérea melhor do que os concorrentes. Nada com uma estratégia que poderia oferecer para aquele passageiro um tratamento diferenciado, um produto diferenciado, uma flexibilidade que trouxesse aquele cliente para a companhia aérea. E com isso ela foi perdendo o mercado. Ela foi perdendo o mercado. Estava tudo bem, né? Até que veio a Software e se posicionou, né? Que colocou ali com uma forma melhor do que do que as outras companhias aéreas que estavam ali dentro desse segmento. E o resultado disso hoje, gente? Gente, hoje a Software, ela pega a fatia de cliente que ela deseja e o restante das companhias aéreas, elas tentam dividir ali a fatia que sobra. Vocês entenderam a diferença de planejamento para
estratégia? A empresa que faz estratégia, a empresa que faz planejamento, é completamente diferente, né, gente? Por isso que nós não podemos, nós que somos empresários, estamos nesse cargo de liderança, né, e responsável por esse crescimento da empresa, nós não podemos ficar no operacional. Você tem que delegar as atividades operacionais e você tem que parar e pensar na sua empresa. Se você não tem tempo para isso, porque, ai, mas eu sou pequenininha, Joyce, eu não tenho quem, para quem delegar nada, sou eu que faço tudo, minha filha, tira um dia. Tira um dia da semana e para, e pensa, e respira onde eu estou. Nem que você escreva aquilo num papel, entendeu? Simples, de forma simples. Porque o trabalho de planejamento, gente, da estratégia, quando a sua empresa é grande, ou é uma coisa grande, ou se você pode pagar, claro, é melhor você pagar um profissional para fazer isso para você, né? Existem várias ferramentas dentro da gestão para você fazer essa análise, que te ajuda a pensar, que te ajuda a desenhar toda a estratégia. Sem dúvida, se você puder pagar um profissional para fazer isso, vai ser muito melhor para você. Mas se você não pode, se a sua empresa é pequenininha, está começando agora, você não pode, você não tem recurso, faça você mesmo. Faça você mesmo. Pega esse conteúdo que eu passei para vocês aqui, assistem outras coisas também, tem muitos outros conteúdos aí na internet hoje, a gente tem fácil acesso a esses conteúdos, ou então procurar alguém que seja um colega, ou que já tem experiência nisso, e desenhe, nem que seja numa folha de papel, porque você precisa ter isso muito bem desenhado, porque senão você vai ficar dentro do operacional todos os dias ali apagando incêndio aqui, apagando incêndio ali, fazendo aqui, e você não vai sair do lugar, você vai ficar continuando fazendo a mesma coisa sempre, vai ficar sempre no mesmo lugar, porque não tem como você ir para um lugar diferente fazendo a mesma coisa, né? É muito básico isso. Mas então, gente, analisando aí essa diferenciação do que é estratégia e do que é planejamento, eu queria falar para vocês um pouco como que você vai implementar, como que você vai executar isso dentro da sua empresa, porque tem um outro ponto, gente. Você escrever no papel uma estratégia é uma coisa, mas você executar essa estratégia, gente, é completamente diferente. E principalmente assim, quando você tem muitos colaboradores, sabe? Executar ações, executar atividades é um desafio muito grande, sim, dentro da empresa, é um desafio muito grande, sim, para o gestor, porque é uma soma de fatores, é uma soma de coisas que tem que estar ali, ó, rodando muito bem para a empresa funcionar, né? Se seu funcionário, se o seu colaborador, ele está dentro da cultura da empresa, se ele entende o que é a cultura da empresa, se ele entende o que você está fazendo. Então, são muitas coisas que tem que estar muito redondinha para isso poder funcionar muito bem. Mas a primeira coisa que eu falo para você, quando você for fazer o seu planejamento estratégico, é que você esteja, assim, gente, coração aberto para ter frustração, tá? Primeiro ponto é aquilo que eu falei lá atrás. Planejamento você controla, estratégia você não controla. Por mais que você esteja ali estudando tudo, pode ser sim que você venha falhar. Mas isso não quer dizer, gente, que você é um ruim gestor, você é um péssimo empreendedor. Não tem nada disso. Todos nós estamos sujeitos a isso. É muito pelo contrário, né? Você está proporcionando aí a sua empresa, a sua equipe a sair do mesmo lugar, ficar no mesmo. Você está correndo risco? Tá. Mas pode ser que tudo dê certo e seja um sucesso. Mas se não der, esteja preparado para as angústias, né? Afinal, ser empresário, ser líder é isso também. A gente também tem que saber lidar com essas angústias. Mas acontece, gente, que na estratégia você tem que, na verdade, dizer que o seguinte: se nossa teoria estiver correta sobre o que podemos fazer e como o mercado reagirá, isso nos posicionará de forma excelente, né? Só aceita, gente, o fato de que você não pode ser perfeito nisso, tá? E não pode dizer nem saber que nada com certeza, que você não tem certeza de nada. Outra coisa que é muito importante na questão da estratégia é explicar a lógica da sua estratégia de forma clara para a sua equipe, tá? A sua equipe tem que estar muito por dentro da sua estratégia empresarial. Você tem que pontuar para a sua equipe o que é missão, o que é visão e quais são os valores da sua empresa. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é missão, visão, valor? A sua empresa já tem missão, visão, valor? Seus funcionários estão por dentro disso? O seu cliente sabe qual que é a missão, visão, valor da sua empresa? Já está lá no seu site, já está na rede social, já está nos corredores da empresa, seus funcionários estão todos bem. Se alguém parar um colaborador seu dentro da empresa, ele sabe falar qual que é a missão, visão, valor da empresa. Isso, gente, é muito importante.
É muito importante. É um tema para outra aula, porque tem que explicar o que é cada um, é uma aula. Mas é muito importante isso, porque é por meio da missão, visão e valor que você vai desenhar toda a sua estratégia empresarial. É por meio dela que você vai desenhar as ações, que vai tirar a sua empresa do ponto A e vai levar a sua empresa para o ponto B. Tá? Então, é muito importante que você pare um pouco, ou melhor, não é pare um pouco, é importante que o primeiro passo de sua estratégia seja isso, definir a missão, a visão e os valores da sua empresa e deixar a sua equipe bem inteirada sobre isso, tá, gente? A questão também, gente, é o seguinte: você desenha a sua estratégia empresarial, e o fato de você ter desenhado a sua estratégia não quer dizer que ela é estática, não, tá? A estratégia ela é totalmente dinâmica e ela tem que ser analisada e reformulada ali, ó, de acordo com o que você está estudando no mercado, estudando seus concorrentes, e você tem que somar isso tudo com a possibilidade de colocar isso em prática e de concretizar isso, tá? Você também não pode deixar essa estratégia, assim, muito complicada, que se você complicar ela demais, você, principalmente quem está começando, você não vai conseguir executar. Tá? Se você que está começando agora conseguir pelo menos escrever essa estratégia em uma única página, assim, aqui é onde estamos e aqui é onde eu quero chegar. Eu quero jogar aqui, ó, nesse nicho aqui, é nesse ponto que eu quero jogar, eu quero estar nesse ponto aqui no mercado. É isso aí que você tem que colocar no papel. E depois você vai pensar o seguinte: o que que eu vou fazer para vencer? O que que eu vou fazer? Qual que vai ser a minha estratégia para eu poder chegar aqui e vencer? Quais são as capacidades que nós precisamos ali, ó, ter vigor para poder conseguir, para vencer esse jogo? Quais são os sistemas operacionais, os sistemas de gerenciamento que eu preciso ter para concretizar é, essa estratégia? E aí, em seguida, depois que você tiver desenhado isso no papel, você vai explicar essa lógica aí para a sua equipe, tá? E você vai ter que montar um plano de execução. Depois que você colocou tudo no papel, você colocou a sua equipe à parte, tudo isso, sua equipe está bem inteirada com tudo isso, você vai montar um plano de ação e vai delegar as ações para os seus colaboradores. Essa parte vai ficar com o pessoal do marketing, essa parte vai ficar com o pessoal do financeiro, você vai distribuir isso de acordo com a competência de cada colaborador dentro da sua empresa, e você vai estabelecer KPIs. O que é KPIs? São chaves de medições. Você vai ver se aquilo que você determinou está sendo feito, se aquilo melhorou, se aquilo está sendo executado, em que pé está aquilo ali, aquela ação que você pediu para poder ser feita. Você tem que monitorar isso, gente, diariamente. Você tem que monitorar isso o tempo inteiro, porque se não houver monitoração, o projeto vai ficar na gaveta. Kotler fala uma frase que é o seguinte: a cultura come a estratégia no café da manhã. Se a sua empresa não tiver essa cultura de executar o que você pede, se ela não estiver dentro daquilo que você quer, ela não faz, ela te sabota. Se você não tiver o hábito de gerenciar, fiscalizar o que está acontecendo, ela não faz. Ela fala para você que está tudo bem, aí depois vai passar meses, você vai ficar naquela missão dada, missão cumprida, mas se a cultura deles não for essa, eles vão te sabotar e você vai ter uma decepção. E aí, isso, o planejamento estratégico vai tudo água abaixo. Então, gente, gerenciar requer controle. E para você ter controle, você precisa estar fora das atividades operacionais, porque se você estiver imerso na operação, você não consegue fazer controle, você vai ser sabotado e sua estratégia vai para o lixo. A cultura vai comer a sua estratégia no café da manhã. Então, é um ponto muito importante, tá? O controle. E você vai controlando e você, ao mesmo tempo, vai continuar observando o mercado, você vai continuar observando seus concorrentes, você vai continuar analisando as suas fraquezas, as suas forças, o ambiente interno, o ambiente externo, o mercado, a política. Você tem que estar estudando o mercado ali, ó, o tempo inteiro. E aí você vai lapidando a sua estratégia, mostrando para sua equipe em reuniões periódicas lapidações que você fez e monitorando. Isso é o planejamento estratégico. Parece simples, mas não é. Brincadeira, gente. Realmente não é simples assim, não. É um trabalho que tem que ter assim, muita disciplina para poder ser feito. E se você puder contar com alguém que já conhece, vai te ajudar demais, porque tem muitas ferramentas para poder te auxiliar a montar esse planejamento estratégico.
Bem, gente, mas é isso aí, tá? Então, a ideia do planejamento estratégia é isso. A estratégia, eu falo que ela é o seguinte, para a gente finalizando, é você olhar para o futuro. Você tem que olhar para o futuro da sua empresa, você tem que planejar o futuro da sua empresa. E a estratégia também tem uma coisa, tá, gente? Ela não tem um tempo que é padrão obrigatório, vai depender do mercado que você atua. Por exemplo, eu fiz um planejamento para o Cedinho em curto prazo, eu chamei o curto prazo de 2 anos. Eu quero sair do lugar A, estar no lugar B em 2 anos. Eu tenho esse planejamento estratégico, mas eu também posso ter um planejamento estratégico para daqui 5 anos. Daqui 5 anos eu quero estar em outro lugar. Então, eu tenho um planejamento estratégico com um tempo maior. Você tem que analisar o que é seu produto, seu mercado, o que é tempo curto para você, porque isso também conta muito, dependendo do produto, do tipo de serviço que você faz. O tempo é diferente, né, de uma empresa para outra. E bolar o seu planejamento estratégico com base nisso, tá? Mas, gente, já finalizando aí também, para não ficar muito cansativa, né? Muito tempo de aula gravada. Hoje ninguém está tendo muita paciência para isso, né? A gente está com a cabeça muito imediatista, que é uma coisa também que a gente tem que pensar na hora da empresa. As pessoas hoje, ó, estão imediatistas, o comportamento mudou. Eu vou finalizar por aqui. Eu espero que eu tenha contribuído aí um pouquinho sobre planejamento estratégico, essa diferenciação de planejamento e estratégia, né? A gente chama de planejamento estratégico, mas tem essa diferenciação. E eu queria me colocar à disposição também, se vocês quiserem uma orientação, trocar uma ideia, apresentar aí, Joyce, eu estou com uma empresa assim, 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 o que que eu faço? Me ajuda, me dá uma luz. A gente pode conversar, bater um papo, eu estou aqui à disposição, eu adoro esse tema, adoro essa questão de empresa, de estratégia de crescimento, e é um desafio para todos nós, né? Para todos nós, quem está mais tempo no mercado, quem está pouco tempo no mercado, e eu falo que por isso, gente, que é importante a interação, é importante o networking. Eu tenho participado de muitos grupos de mulheres com esse curso, né, que a gente lançou aqui, Mulheres que Lideram, me possibilitou contato com muitas outras mulheres, e cada vez mais eu tenho mais certeza disso. O network ele é muito bom. Ele é muito bom porque ele te cresce, ele te possibilita ter contatos com novos parceiros, mas ele te ensina muito. Porque você tem possibilidade de conversar e ver a experiência do outro. E isso te ensina muito, né? E para nós somos empreendedoras, estamos em cargos aí de alta gestão, isso é muito importante, tá? Então, desejo muita sorte para todas vocês, mulheres, que vocês cresçam, se tornem aí cada vez maiores, mais poderosas. E o curso Mulheres que Lideram vai finalizar agora, dia 30, com um café empresarial lá no Cedim. Nós vamos ter a presença lá da Rafaela, que é sócia e diretora de marketing do Grupo Super Nosso, muito bacana, ela fez um trabalho muito bacana na empresa que nasceu na família dela. Nós vamos ter a Ramiele aí, que é uma nutricionista muito famosa lá de Belo Horizonte, que ela tem um grupo de mulheres também, que é o Café Delas, e ela vai estar responsável para poder fazer essa interação aí com a Rafaela nesse café, que vai ser presencial lá no Cedim. E esse café, ele é só para convidadas, tá, gente? Se alguém quiser participar, manda uma mensagem aí para a gente aí do Cedim, que a gente envia o convite para você, se ainda tiver disponibilidade de vaga, porque tem um limite de vaga pelo fato de ser presencial. Mas é isso, então, ano que vem, se Deus quiser, a gente está aí mais uma vez com uma versão nova do nosso curso Mulheres que Lideram, tá? Um abraço grande para todas vocês e até mais.